Olá, boa noite. Que satisfação poder estar mais uma vez aqui com você para juntos darmos continuidade a essa caminhada de restauração em nossas vidas. Meu nome é Luiz Henrique, discípulo amado de Jesus, vencendo a orfandade, a rejeição e a codependência emocional e o que é mais importante, aprendendo a viver um dia de cada vez, vivendo o hoje, o agora, e entendendo que o Senhor, Ele está no controle de tudo e eu preciso apenas entregar nas mãos dEle toda a minha vida, descansar e deixar que Deus cuide de tudo. Quero, nesse instante, estar orando com você, a fim de que a gente possa, então, entregar tudo aquilo que nós vamos estar fazendo aqui nas mãos de Deus e, desde já, abrir o nosso coração, a nossa mente, para recebermos a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus, Eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estarmos ouvindo a Tua palavra, recebendo as orientações que vêm através dela. Muito obrigado, Deus, por esse ministério que tem alcançado as vidas e tem ajudado a fazer com que nós venhamos a caminhar dentro da Tua vontade. Que nós possamos nessa noite, Senhor, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agora te convidar a estar louvando ao Senhor com o nosso grupo, nosso Ministério de Louvor, que estará nos guiando, nos direcionando nesse momento. Vamos adorar a Deus. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia.
mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória, glória. Santo,
Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Bem, meus irmãos, então agora eu gostaria de compartilhar com você o Salmo 23, a fim de que nós façamos esse momento de dízimos e ofertas baseado nesse salmo. O salmista começa dizendo assim: o Senhor é meu pastor, não me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu acho esse salmo muito bonito. Acho que foi um dos primeiros, não tivesse sido o primeiro que eu conheci, porque ele é muito conhecido e muito lido, né? Então hoje eu, lendo esse salmo, hoje eu entendo ele bem melhor do que quando foi me apresentado nas primeiras vezes. Hoje eu sei que Deus, ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, Ele é meu guia, Ele é meu orientador, Ele é aquele que me ama, que cuida de mim, que me resgata, que me livra do mal. Isso tudo é motivo de alegria para mim. Ele é tudo isso para mim. Agora, é importante que eu também seja aquele que obedece, aquele que segue as orientações, aquele que se deixa ser cuidado, aquele que procura estar fazendo as coisas conforme orientado, aquele que vive dentro do aprisco do Senhor, desse pastor. Então é muito importante que nós estejamos sendo também ovelhas desse bom pastor. E hoje à noite, como uma ovelha que sou e que vive num rebanho, eu entendo que é preciso que haja mantimento na casa do Senhor para que todos sejam cuidados, todos tenham a oportunidade de ser orientados. E isso eu digo olhando para mim e para você. E também para aqueles que estão lá fora, que precisam e merecem também ser alcançados. Eles têm o direito a isso. Eu gostaria de, nesse momento, te desafiar, te orientar a estar entregando, devolvendo a sua 10ª parte de tudo aquilo que você tem recebido, a fim de que a igreja possa continuar proclamando as boas novas de salvação a todos que ainda não receberam, e também continuar mantendo aqueles que estão dentro de casa, a fim de que eles possam caminhar em conformidade com a vontade de Deus. Então, nesse momento, eu gostaria de incentivar você a estar entregando seu dízimo e a sua oferta com muita alegria. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem sido esse pastor amoroso, bondoso, que tem cuidado de nós, nos livrado do mal, tem nos orientado, tem nos guardado dentro desse aprisco. No nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha estar alcançando aqueles ainda que estão desgarrados lá fora. Aqueles que são ovelhas, mas que não têm ouvido a tua voz e que têm pagado com o sofrimento durante esse período por conta dessa desobediência, por conta desse distanciamento. Ó Senhor, tem misericórdia. Te peço que o Senhor possa fazer com que eles se voltem para ti, se voltem para os teus caminhos, voltem para a igreja e possam também, assim como os que estão ali dentro, estarem continuando a ser cuidados. No nome de Jesus, peço que todos os recursos que são levantados na igreja, que possam ser revestidos em vidas que estarão sendo apresentadas diante de ti, Senhor. No nome de Jesus,
é que eu te oro, já te agradecendo pelas bênçãos e muito obrigado, Senhor, por ser esse pastor que tem cuidado das nossas vidas. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para o Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde viesse a terra que criaste, por amor pobre se fez. Adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos teus pecados lá na cruz. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Hey, Kat. Jesus. Oh, it's been a long time. Yeah, I didn't expect to see you here. Whoa, what's that smell? Smell? Oh, well, that's my trash. I'm a little embarrassed about it. Oh, well, is that why you've been avoiding me? Avoiding you? I haven't really been avoiding you. I just, I don't want to get close to you. I mean, I don't want you to smell it. I'll take it, Kat. Come on. No, that's okay. I mean, I made it. It's my trash. I should carry it. It's okay. Yeah, but Kat, I mean, this is my job. Right. I take people's trash. That's what I do, so... Right, okay. Well, maybe I could go and just clean it up a little bit, and then I'll come back. No, Kat, I don't need you to do that. Okay? I'll take it from you so you don't have to carry the weight. Oh, well, Come on. Just hand it over. All right? Let go. Let go. Yeah? How's that feel? Weird. Wow. That is crazy. Yeah, just loosen it up a little bit. Check that out. I don't know if I've ever moved like that before. I mean, Well? that is crazy. I feel so free and alive. It's the lack of trash. Wow, it's just like, this is the craziest feeling I have ever had. It's like something's missing, Well, get used to feeling free, because that's what you are now. Right, okay. What are you doing? I gotta get one thing, okay? Hold on just a minute Get here. one thing. No, don't open the bag. Jesus, thank you so much for your sacrifice. I really appreciate all that you've done for me. What's going on here, Kat? What? Look, I'll take the trash, but you need to put that back. Oh, no, actually, that's okay. This is mine. It's my piece. I want to keep it. No, it goes right back in the bag, so I'll help you. Here, No, put it here. No, Jesus, I need to remind myself not to make more trash. I mean, that just Kathleen, makes sense. I will remind you not to make more trash. Oh, okay? well, Jesus, That's what I do. I mean, we'll walk together. I know, but I should be in a better place than this by now. I mean, I'm constantly doing things wrong, and I'm constantly letting you down. No, the only thing that's letting me down is you taking the stuff back. Okay. Look, I took care of the trash before you even created it. Look, don't you see what's happening? Every time I take your trash away, you come back and take another piece. And the more pieces you carry around, the more trash you attract. It reeks. Kat, when I look at you, I don't see your sin. I see you. The real you, the free you. This is what I'm fighting for. This is what I died for. Jesus, I'm sorry. Please forgive me. I've already forgiven you. The question is, will you forgive yourself? Então estamos de volta, agora para a nossa reflexão. Nós estamos na 15ª reflexão, no total de 30. Hoje nós vamos estar encerrando a 4ª decisão, que é depender. E hoje nós vamos estar falando sobre dependendo um dia de cada vez. Como isso faz a diferença. A gente, quando aprende a viver o dia de hoje e se desconecta, de uma certa forma, do amanhã ou do ontem, ajuda a viver o hoje com mais qualidade. E a nossa proposta aqui é essa, está te orientando a fim de que você possa viver o melhor do seu dia. E para que isso seja possível, a gente precisa parar um pouco para refletir, para analisar, ver onde é que nós estamos errando, a fim de que nós venhamos a repensar a nossa forma de viver e então andar com mais propriedade, com mais qualidade. Então hoje nós vamos estar aprendendo a depender um dia de cada vez, vivendo o nosso dia de hoje. Mateus 6,33 diz: pois
então busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. A gente tem que aprender a depender de Deus, a fim de que nós venhamos a estar na sua total dependência e aprendendo a confiar que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, e o que importa é que a gente tem que priorizar. Priorizar a Deus sempre vai ser a melhor escolha. Então, quando nós fizermos assim, parece que tudo entra numa ordem na nossa vida, tudo se equilibra, as coisas vão sendo resolvidas dentro da vontade permissível de Deus, a nossa vontade vai se adequando à vontade de Deus, e isso vai ajudar muito, a gente vai sofrer menos, tendo em vista que a nossa vontade está dentro da vontade de Deus. Nós passamos a viver aquilo que é o querer de Deus para nossas vidas. Então isso com certeza só tem a melhorar a nossa forma de viver. Em Mateus 6, de 25 a 34 diz: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então nós precisamos aprender a viver o dia de hoje, a fim de que nós venhamos a estar vivendo da melhor forma possível. Muitos de nós, às vezes, sofremos por depressão, por estarmos vivendo de uma forma assim demasiada as lembranças do passado e nos deixando levar pelas coisas que aconteceram. Também acabamos vivendo o amanhã, tentando entender o que é que vai acontecer, tentando premeditar, tentando adivinhar o que vai acontecer, e não vai ajudar. E o hoje a gente também tem que aprender a viver de uma forma assim mais dependente de Deus, sem se estressar tanto. Às vezes as coisas não estão saindo do jeito como nós queremos, da forma como nós planejamos, e aí a gente acaba se frustrando, se decepcionando, achando que tá tudo terrível, né? E a coisa não vai bem, e às vezes a gente acaba se estressando demais, né? Então, quando a gente aprende a viver na dependência de Deus, a gente deixa de sofrer um bocadinho, viu? A gente deixa de se deprimir com o passado, de sofrer de ansiedade com o amanhã e de se estressar menos com o presente. Então é importante que a gente aprenda a confiar nesse Deus maravilhoso que nos ama, que nos sustenta, que nos quer bem e quer nos dar o melhor desta terra. Importa primeiro que, como a gente lê em Mateus 6,33, que nós estejamos buscando em primeiro plano, priorizando sempre Deus na nossa vida, a fim de que a gente possa, então, fazer aquilo que é o propósito do nosso viver. Nós nascemos para adorar a Deus, para vivermos em conformidade com a sua vontade. Quando nós tentamos fazer diferente, é como se nós estivéssemos nadando contra a maré, e nós vamos cansar e nós não vamos conseguir chegar muito longe, tendo em vista que nós estamos indo contra o próprio Deus em nossas vidas. Então, procura viver de forma dependente, entendendo aquilo que Deus tem para você. Olha como depender de Deus um dia de cada vez. É importante que a gente aprenda a fazer isso. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu entendo que às vezes a gente tropeça, eu entendo que às vezes a gente erra, a gente estava até bem intencionado em fazer com que as coisas acontecessem direitinho, mas aí deu tudo errado, foi tudo contrário àquilo que você tinha planejado e você acabou se frustrando, saindo derrotado nessa situação. Ok, então vamos fazer o seguinte: caiu, tropeçou, teve atitudes, escolhas erradas, bora lá, vamos levantar e vamos continuar a caminhada. Porque ficar se maldizendo ou se martirizando pelos erros que aconteceram não vai resolver o teu problema. O interessante é que você busque com os teus erros, então, aprender como não fazer. Com as tuas escolhas erradas, aprenda que direção não tomar. E aí, então, a gente começar a andar em conformidade com a vontade de Deus. E detalhe, quando você vencer, não ache que já está bom. Continue.
continue caminhando, porque o que Deus tem para nos dar, o que Deus tem para nós é mais, muito mais além daquilo que nós pensamos, imaginamos, sonhamos, entendemos ser o melhor. Deus tem muito mais para você. Então, a gente precisa aprender a viver na dependência de Deus. E, com certeza, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nossas vidas, é o melhor, e a gente tem que aprender a viver dentro da vontade de Deus. Em Lucas 9:23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é negarmos-nos e fazer a vontade de Deus. Nada é melhor que viver no centro da vontade de Deus. Então, negue-se a si mesmo e suba então de nível na sua vida. Quando você puder perceber as melhorias acontecendo, você vai entender melhor. Para vencer os novos inimigos que vão surgir, a gente vai ter primeiro que derrotar os atuais, os de hoje. Então, se a sua luta está sempre sendo a mesma coisa, é porque talvez você não tenha respeitado esse processo de restauração na sua vida e não tenha feito com que ele venha realmente a girar. Tem que ser dinâmico, tem que ser um processo dinâmico. Se você anda preso com os antigos problemas, significa dizer que você anda fazendo as mesmas coisas que você estava fazendo. Isso é insano, isso é insanidade, é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Não que agora você vá viver livre de problemas, não. Apenas os problemas mudarão e a forma como você vai resolver esses problemas também. A forma como você vai encarar esses problemas vai ser diferente também. E nós vamos entrando em conformidade com a vontade de Deus para nossas vidas, certo? Então é importante que nós tenhamos isso em mente, isso que Lucas nos orienta, que nós venhamos a negarmos-nos a si mesmo e tomar diariamente a nossa cruz. Vida com Deus é luta constante, diária, porque o mundo ele fica tentando nos incentivar a fazer o contrário, a ir na contramão de Deus. E quando nós estamos tentando fazer as coisas em conformidade com a vontade de Deus, nós vamos nos deparar com várias situações onde nós vamos ser provados, nós vamos ter que fazer uma escolha. E quando nós estamos dentro da vontade de Deus para nossas vidas, pode ser que nós não venhamos a ser as pessoas mais bem vistas pelos lados lá de fora, tendo em vista que nós fazemos escolhas que eles não fariam. Como, por exemplo, nós vamos ser taxados de bobos. Nossa, como é que você não aproveitou essa oportunidade que você tem na sua vida? Por que é que você não tirou proveito disso? Então, é aí que a gente tem que parar para pensar se importa agradar a Deus ou os homens. É importante que nós, então, estejamos negando-nos, a fim de que nós estejamos nos voltando, vivendo o melhor de Deus em nossas vidas. Para isso vai ser preciso, então, negar aquilo que nós queremos, que nós achamos ser o melhor, e passar a viver a vontade de Deus. E você vai perceber que as coisas gradativamente vão mudando de figura. Santifiquem-se, pois o amanhã ao Senhor fará maravilha. Corrigindo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, o amanhã a gente não tem que estar tentando adivinhar ou tomar de conta. O amanhã pertence a Deus, não é assim que a gente diz? Então vamos viver o nosso hoje e vamos deixar que Deus ele providencie para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Ele alimenta os pássaros do campo, ele faz com que as flores, todas as manhãs, elas tenham o sol para poder estarem sendo alimentadas. Ora, mas se Deus está cuidando dessa parte da sua criação, da forma como Ele cuida, não deixando de soltar, será que a mim e a você, que fomos feitos à imagem e semelhança dele, Ele vai nos deixar na mão? Ele vai deixar-nos a mercê, esperando que as coisas aconteçam e não tomando providência nenhuma? Não, muito pelo contrário. Deus está interessadíssimo em fazer que nós vivamos o melhor dessa terra. Foi essa orientação que Ele nos deu. E é essa promessa que Ele tem para nós, que nós sempre poderemos contar com Ele todos os dias da nossa vida. Então é preciso que a gente esteja vivendo dentro da vontade de Deus e de forma santa, serena,
estejamos indo na sua direção. E isso vai ser um processo gradativo. E você vai ver quantas coisas boas podem acontecer e virão acontecer. Segundo ponto, reconheça sua identidade de filho. João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os jovens, nós estamos aprendendo alguns versículos bíblicos, e esse, interessante, foi colocado, acho que foi pela Lorena, e ela trouxe esse versículo para nós, para estarmos refletindo, e essa semana nós estamos justamente falando sobre ele. Olha, eu não acredito em coincidências, eu acredito que Deus, ele é um Deus de propósitos, e ele quer nos falar, ele está nos mandando mensagens a fim de que nós venhamos a estar dependendo deles. E só por curiosidade, também teve um versículo que a gente estava meditando e eu também não tinha estudado a lição ainda. E foi justamente esse aqui, porque Deus tem colocado no meu coração isso, que nós devemos estar vivendo Deus de forma prioritária em nossas vidas, a fim de que as outras coisas nos sejam acrescentadas. Então, é preciso que nós tenhamos esse entendimento que nós somos filhos de Deus e Ele quer que nós vivamos como pais, a fim de que nós venhamos reconhecendo a nossa identidade de filhos, vivemos aquilo que Ele tem para nós. Deus nos chamou para vivermos uma vida de paz, de esperança, e muitas vezes nós estamos vivendo justamente o contrário, em meio a turbulências, dificuldades, preocupações, frustrações, porque muitas vezes nós estamos tomando a nossa vida em nossas mãos e impedindo assim que Deus venha a estar no comando, no controle de tudo. É preciso então que a gente aprenda a viver nessa dependência e reconhecendo a nossa identidade de filhos. Como você tem chamado Deus? Muito importante você tentar responder essa pergunta. Pastor Greg Rocha diz que sua resposta pode ser um indício de que você o conhece bem ou não. Como é que você costuma chamar Deus? Quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais o reconhecemos como Pai. E essa identidade reconhecida de Deus como Pai e nós como Filho vai acabar nos empoderando cada vez mais daquilo que nós verdadeiramente somos. Quando eu me conheço como filho, eu sei o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, que eu tenho um Pai, que eu posso contar com Ele em toda e qualquer circunstância e que eu vou viver na sua dependência, confiando que o Senhor sempre vai estar cuidando de mim. Não seria bom você também ter essa confiança plena, esse entendimento? Isso vai ajudar você a viver bem e resolver tanta coisa na sua vida que você não tem noção. Então, eu quero te convidar a você a procurar reconhecer quem é Deus para você. Se você tem um relacionamento distante, vai ser difícil você viver uma vida de intimidade, de proximidade com Deus. Então, quanto mais próximo nós estivermos, maior vai ser a possibilidade de nós entendermos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Eu quero te convidar, então, a você estar se aproximando. E ao se aproximar, você vai reconhecer esse Deus e perceber o quanto Ele te ama e o quanto você pode e deve depender dele. É preciso, então, que a gente reconheça a sua verdadeira identidade como pai e nossa identidade como filhos. Terceiro ponto, permita-se descobrir coisas novas diariamente. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que sigamos toda a palavra desta lei. Você sabe quais são as promessas de Deus para você? Você sabe o que é que Deus ele revelou na Bíblia? Sabe quais são as promessas que tem para você ali na palavra de Deus? Você tem lido a sua palavra? Você tem tido curiosidade? Você tem sentido sede da palavra de Deus na sua vida? É importante que nós venhamos a estar descobrindo qual é a vontade de Deus, a fim de que nós venhamos a estar no centro dessa vontade.
quando nós não conhecemos, nós erramos por não conhecer, assim diz a palavra, mas também nós deixamos de desfrutar daquilo que tem para nós. É como se tivesse uma mesa posta e um banquete nessa mesa e nós não estamos nos deliciando do que tem ali em cima, porque a gente só está buscando as migalhas que tem embaixo. Então é necessário que nós venhamos a estar descobrindo o melhor de Deus para nós. O que é que tem para nós? Tem tanta coisa que a gente passa desapercebido por nós, porque nós não estamos buscando a Deus, porque nós não temos o interesse, a sede de estarmos bebendo da sua fonte. Então, é por mais necessário que eu e você estejamos buscando esse entendimento, a fim de que nós estejamos cada vez mais entendendo qual é a vontade de Deus, o que é que a sua palavra tem para me dizer, quais são as coisas que Deus tem para mim, quais foram as promessas que foram feitas para mim. É importante fazer isso. Precisamos viver o reino e passar o bastão para a nossa descendência. Quando nós recebemos a palavra de Deus em nossas vidas, quando nós somos presenteados com as boas novas de salvação, alguém resolveu nos passar esse presente e nós recebemos. Eu pergunto a você, foi uma boa escolha para você? Hoje quando você se vê dentro dessa família, a família de Deus, você acha que você foi agraciado, que você foi abençoado? Isso não pode ficar somente conosco. A gente precisa aprender a compartilhar com outras pessoas aquilo que nos foi dado de graça. Então é preciso que nós estejamos passando bastão para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Seus filhos, seus netos, seus avós, seus pais, seus irmãos. A gente às vezes precisa também olhar para os dentro de casa e procurar ver se eles também não estão necessitados, estão precisando, a fim de que nós venhamos também alcançar a nossa família. Eu quero para a minha vida a promessa que foi dada ao guardião daquela prisão onde Paulo estava resguardado. Ele disse assim, olha, o que é que precisa para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então aquele homem, ele recebeu essa orientação. Eu quero isso para mim também. Eu quero que eu e minha casa possamos desfrutar do melhor de Deus. E aí também eu quero que os meus amigos, os meus vizinhos, as pessoas que trabalham comigo, elas possam ter também isso. Então vai ser necessário que eu esteja sempre interessado em repassar, a fim de que as pessoas saibam quais foram as promessas de Deus para todos nós. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu sei que nós fomos talvez surpreendidos com uma situação que não foi agradável, nós vivemos experiências ruins na nossa vida, mas a gente não pode parar o tempo e acabar nos paralisando dentro dessa história ruim. Foi ruim, talvez foi traumático, foi uma experiência terrível, mas o que a gente precisa fazer para viver o novo? Temos que agora viver o novo que foi nos dado em nossas vidas. Eis que tudo se fez novo. Então, já que tudo se fez novo, a gente deve parar de estar se maldizendo, de estar reclamando das coisas que aconteceram. E a gente deve então virar a página e deixar ela lá atrás, se possível for, nem mais tornar ela. E se for preciso voltar a ela, que seja somente para rememorar, a fim de que faça-se aquilo que nós estamos fazendo aqui agora, tentando redesenhar a nossa vida, tendo em vista que lá atrás as coisas não ficaram muito bem definidas. Então é preciso que nós estejamos vivendo a nossa verdadeira identidade, porque você não é esse pecado que você realizou, você não é esse erro que aconteceu na sua vida, você não é essas escolhas erradas de outras pessoas ou suas mesmas, você não é isso, você é muito além disso, você é filho do Deus Altíssimo, você é príncipe e princesa do reino de Deus, você tem um Pai amoroso
que te ama, que deu aquilo que ele tinha de melhor, que era o seu Filho Jesus Cristo, para nos salvar. Então, a gente precisa se apossar dessa verdadeira identidade. E a partir daí, repassar, assim como já foi dito no slide anterior, repassar essa mensagem, essas boas novas para todos aqueles que talvez, assim como você um dia esteja, talvez essa pessoa está hoje precisando ouvir isso aqui agora. Então a gente precisa ser um pouquinho menos egoísta, parar de pensar um pouquinho em si, os meus problemas, a minha vida, as minhas coisas, o meu trabalho, os meus estudos, e precisamos parar para ver se nós não estamos centrados somente em nós. Quem é que é o centro da tua vida? Quem é que é aquele que está no controle de tudo? É preciso que a gente possa estar fazendo essas perguntas a fim de que nós nos avaliemos. Será que eu tenho vivido no centro da vontade de Deus? Será que eu tenho feito as coisas conforme são orientadas? É preciso então a gente estar sempre se avaliando. Reflita agora. Quem você sonha ser? Quais são os seus planos, o que você almeja alcançar na sua vida? Será que aquilo que você quer está em conformidade com a vontade de Deus? Será que aquilo que você imagina ser melhor para você, será que é aquilo que Deus planejou, está dentro do propósito de Deus para você? É importante que a gente procure responder essa pergunta a fim de que nós venhamos a estar redirecionando, se acaso estivermos totalmente por fora do caminho de Deus. Então é preciso que a gente esteja se perguntando, se avaliando, quem você sonha ser? É importante que a gente procure entender. Se você, ao fazer essa pergunta, sente uma paz no teu coração, vá em frente. Porém, se você, ao perguntar, se sente incomodado e vê que o que você tem desejado para você não está em conformidade com a palavra de Deus, com o que nos foi revelado, penso que está na hora de você repensar, a fim de que você, então, volte-se para Deus e viva o que Deus tem para você. Ponto 4. Dependa apenas hoje. Em Lamentações 3, 22 e 23 diz: pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Todas as manhãs nasce um novo dia, nasce um novo sol, uma nova esperança, renovam-se as possibilidades. Então, acredite que o seu hoje, ele é um presente. O que já passou é passado, né? Não existe mais. O que ainda há por vir é futuro, não tenho como fazer nada. Então, o que é que eu tenho que aproveitar? O meu hoje. E olha que interessante, que dádiva, é um presente de Deus para mim e para você. Então, pega o teu hoje, o teu agora e vive da melhor forma possível. Eu estava assistindo um filme chamado Resgate do Soldado Ryan, e o comandante da guarda que foi resgatar o soldado, ele levou um agrupamento de uns 8 a 10 soldados com ele para resgatar esse soldado que estava lá no meio da trincheira. E os soldados estavam indignados. Por que é que eu tenho que morrer para poder salvar a vida desse soldado, né? E o comandante, ele é muito enfático: nós vamos trazê-lo de volta para sua casa, porque a mãe tinha perdido os outros 2 filhos. E o exército achou por bem trazer de volta para que a mãe não tivesse o terceiro também morto. E interessante que no final, o comandante dessa companhia, ele morre. Mas antes de morrer, ele diz assim: olha, Ryan, faça valer a pena. Então, eu quero dar essa mesma mensagem desse comandante, desse soldado. Eu quero dar essa mesma orientação. Olha, faça o seu dia valer a pena. Faça o sacrifício de Cristo na cruz valer a pena, a fim de que você possa ter uma vida digna, honrosa, e você, ao final, chegar e dizer assim: eu fui uma pessoa que viveu dentro daquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Eu não tenho do que me envergonhar. Eu tenho muito do que me alegrar.
e viver esses dias fizeram eu entender isso. Talvez esse momento de agora esteja sendo decisivo para que você possa, lá no futuro bem próximo, ao fazer as suas escolhas, você hoje ter o entendimento que eu preciso estar vivendo em conformidade com a palavra de Deus para a minha vida. E aí, você está tendo essa reflexão hoje e vai ajudar muito lá na frente. Então, receba essa palavra de hoje como um presente. Viva o dia de hoje como um presente para você, que foi dado por Deus a você. Então, Ele pede apenas que você faça uma coisa. Dependa. Dependa dele hoje e pergunte para ele: Deus, o que é que eu faço aqui? Como é que eu devo me portar? Como é que eu devo resolver essas coisas? Eu preciso da tua orientação. E eu te garanto que quanto mais próximo você estiver, quanto mais íntimo você for de Deus, quanto mais de perto você puder escutá-lo, maior a probabilidade de você tomar decisões que não sejam as erradas, e sim as corretas. A ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas apenas esvazia o hoje de suas forças. Quem falou isso foi Charles Spurgeon. Não dependa dos seus sentimentos para resolver as suas coisas. Não se deixe levar pelo momento. Saiba que se você tem que perdoar, perdoe. O perdão ele não é um sentimento, é uma escolha, é uma decisão. Você errou, então vá lá, conserta, resolve a situação. Fica arrastando essa situação por uma questão de orgulho, de não querer dar o braço a torcer, não é muito bom para você. É interessante que você entenda que a gente precisa tomar as melhores decisões, as melhores escolhas, baseado na dependência de Deus. Então, não se deixe ser escravizado por coisas que aconteceram e nem permita que o seu dia seja terrível por conta de alguma coisa que não deu certo. Resolva logo isso. É tão libertador quando você entende que fez uma coisa e não deu certo e você vai lá e tenta consertar. E aí você percebe que o restante do dia vai ser bênção. Você já experimentou isso? Você já passou por isso? Então, tome isso como lição para a sua vida. No momento não vai dar vontade de fazer, certo? Digo isso por mim. No momento não dá vontade. A gente assim, não vou. Mas assim, olha, por obediência à palavra e por entender que Deus sabe o que é melhor para mim, eu vou fazer. E aí quando você faz e que você experimenta as consequências positivas, você vai ver, nossa, fiz o certo. Então, procure sempre estar sujeitando a sua vontade a Deus. Não dependa dos seus sentimentos. Fez alguma coisa errada, errou, vá lá, conserte, resolva essa situação. Reflita agora, como você tem guiado as suas emoções, como você tem se deixado levar. Ponto 5. Faça para servir, não para ser visto. Mateus 20, 27 a 28 diz: E quem quiser ser o primeiro, deverá ser o escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Viva como Jesus viveu. Ame, ajude, sirva. Esses valores que nós recebemos do Pai, a partir daquilo que Ele fez, a partir daquilo que Ele nos orientou, a gente deve estar fazendo também. Então, a gente vai poder, com certeza, ser abençoado e de tabela abençoar as pessoas também, certo? Então, quando você pensar em servir alguém, faça de graça, faça sem esperar nada em troca, faça de forma que você entenda que nós estamos aqui para servir, e isso é muito honroso, é uma postura honrada, onde o próprio Jesus, ele se colocou nessa situação de servo para que nós pudéssemos ser servidos por ele. Então, será que eu e você não devemos fazer o mesmo? Quero te sugerir um filme chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Você pode achar no YouTube, é 1h30, muito interessante, vai ajudar a gente a perceber como Jesus agiria em determinadas situações do nosso dia a dia.
Então eu queria te sugerir esse filme hoje para você estar durante essa semana assistindo, certo? João 16, de 13 a 14 diz: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu, e o tornará conhecido a vocês. A gente vai ter muitas lutas, muitas dores, vamos viver problemas, e a gente tem que então aprender a não nos deixar levar por essas situações. Dizer para você que vida com Deus não é luta, eu estaria sendo completamente contrário ao que a Bíblia nos afirma. A gente precisa entender que nesse processo nós precisamos aprender a depender de Deus. E talvez existam situações em nossas vidas justamente para isso, que é para nos ensinar a estarmos vivendo na dependência dele. E aí a gente vai conseguir viver de fato aquilo que Deus tem para nós. Deixe-se ser conduzido por Deus. Com certeza Ele quer guiar a mim e a você. Quero te incentivar agora a responder essas perguntas no seu grupo de apoio, certo? Em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Hoje a gente precisa talvez estar respondendo essas perguntas a fim de que amanhã, no momento de crise, de decisão, ou em situações adversas que vamos nos encontrar, ou até mesmo que nós já estamos nos encontrando hoje, nós precisamos fazer essa pergunta a fim de que nós venhamos a estar nos posicionando da forma correta, da forma como Deus quer. Então, em quais áreas você não tem conseguido depender de Deus? Muito importante. Queria, durante esse louvor que a gente vai passar agora, pedir que você esteja refletindo, se avaliando, a fim de que nós venhamos a estar respondendo essa pergunta. Depois do louvor a gente volta para finalizar. Senhor, e muito digno de louvor.
Bem, meus irmãos, então nós chegamos ao final do nosso encontro, nossa 15ª reflexão, nosso 15º passo. Chegamos já na metade do caminho e hoje nós falamos sobre depender. Finalizamos então essa 4ª decisão. Nós vamos então entrar na 5ª decisão, que é obedecer. Então, a partir da semana que vem, a gente tem novidades, nós temos outras informações, outras orientações para te passar e dar continuidade a essa caminhada de restauração. Hoje nós vamos fazer os grupos de partilha de forma diferente. Nós vamos fazer através do WhatsApp. Eu estarei com os homens e com as mulheres estará a Regiane. Preciso que você me confirme através de uma ligação ou através de uma mensagem dizendo que quer participar e eu vou ligar para você e você vai participar conosco desse momento, tá certo? Da mesma forma com a Regiane. Então nós queremos te agradecer mais uma vez e eu gostaria de finalizar esse momento orando com você. Feche seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos porque o Senhor tem caminhado conosco e se nós chegamos aqui é porque o Senhor tem nos apoiado, tem nos orientado, tem nos fortalecido os passos e tem nos conduzido até onde nós temos chegado. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido um Deus maravilhoso, Deus bondoso, amigo, companheiro, fiel e que tem nos ajudado nesse processo de restauração. Queremos te pedir que o Senhor venha estar abençoando-nos durante a semana e que o Senhor possa nos guardar de todo o mal. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, queridos. Até semana que vem, às 19h30, aqui nos 30 Semanas da Igreja Batista do Monte Oreb. Forte abraço.